Olá, terceiro ano, tudo bem? Tia Mônica continua com muitas saudades de vocês. Espero que todos estejam bem nas suas casas, junto com seus familiares. Vamos dar continuidade hoje ao capítulo 3 da nossa apostila de História. Vamos pegar a apostila de História? Já pegaram? Então vamos lá no capítulo 3. O capítulo 3, hoje a gente tem o tema Rumo ao Interior, onde nós estamos vendo como se deu a ocupação das terras no interior do território brasileiro. A gente vai continuar lá na página 265, onde temos uma vila, a Vila Boa de Goiás, Vila do Ouro. Por que será que ela recebeu esse nome de Vila do Ouro? Durante o século XVIII, também foram descobertas minas de ouro nos atuais estados da Bahia, de Goiás e do Mato Grosso. Muitos povoados e muitas vilas se formaram nessas localidades. Vila Boa de Goiás, atual Goiás, é uma delas. A vila foi fundada em 1736, mas antes já era um povoado frequentado por bandeirantes paulistas, que viviam da captura de indígenas, enquanto exploravam o interior do território brasileiro à procura de ouro. Ainda hoje, a cidade preserva sua arquitetura colonial, que ocupa um vale rodeado de morros cobertos por florestas. Por isso ela recebeu esse nome Vila do Ouro, porque encontraram várias minas de ouro lá. Vocês têm aqui duas atividades para fazer. Atividade 1, atividade 2. Vocês vão reler o texto novamente e vão responder essas duas questões. Continuando na página 266, tem um super desafio para vocês. Imagine que você é a rainha ou o rei de Portugal e do Brasil. Você estava em seu palácio quando recebeu um mensageiro que trazia notícias de longe. Vossa Majestade tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que estão encontrando muito ouro no interior do Brasil. A ruim é que todos estão se mudando para essas regiões, pois querem enriquecer. Isso está fazendo o litoral ficar sem gente e, como sabe, precisamos de gente para protegê-lo das invasões dos reinos inimigos. O que você faria? Em uma folha em branco, escreva uma carta para que o mensageiro leve ao governador de Minas Gerais. Na carta, dê ordens sobre o que fazer para resolver o problema. Então agora é com vocês. Vocês vão imaginar se o rei ou a rainha de Portugal e do Brasil e vocês vão escrever uma carta colocando soluções para este problema. Tá bom? Agora vai ser com vocês. Vocês vão usar a imaginação, usar a criatividade de vocês para resolver esse problema. Continuando, nós temos aqui um pequeno texto com o título Tropeiros e Vilas. As regiões mineradoras ficaram muito populosas e necessitavam de alimentos e produtos em geral, como tecidos e ferramentas. Como a exploração dos minérios preciosos era muito lucrativa, os escravos dessas áreas estavam todos envolvidos nessa atividade. Por isso, faltavam produtos básicos. Como resolver esse problema? A solução foram os tropeiros. Eles eram comerciantes. Os tropeiros eram comerciantes que utilizavam tropas de mulas para transportar as mercadorias que vendiam nas vilas da mineração. Eles carregavam sal, farinha de trigo, azeite, açúcar, peixe seco, carne seca, queijo, marmelada, aguardente, sabão, tecidos.
medicamentos, ferro, entre outros. As tropas percorriam caminhos da terra em meio à mata. Elas partiam de todos os cantos da colônia, da Bahia, de São Paulo e até o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e Paraná. Como as viagens eram muito longas e podiam demorar meses, os tropeiros desses comerciantes escolhiam alguns pontos no trajeto para estabelecer os chamados pousos. Os pousos dos tropeiros eram pontos de encontro, onde eles descansavam, se alimentavam, trocavam mercadorias e experiências. Muitos desses locais se tornavam povoados e depois vilas e cidades, pois ali eram organizadas feiras que atraíam pessoas. Bons exemplos de municípios atuais que nasceram assim são Sorocaba, no estado de São Paulo, Castro, no Paraná e Viamão, no Rio Grande do Sul. Aqui tem uma imagem, vocês vão observar bem essa imagem. E depois identificar os elementos que caracterizam a atividade dos tropeiros, tá bom? Lá na página 268, vem falar dos vaqueiros e das vilas, que a pecuária também foi uma importante atividade do povoamento do interior do Brasil. Os engenhos de cana-de-açúcar do Nordeste necessitavam do gado para transportar, alimentação e obtenção do couro. Os animais também eram usados para movimentar os equipamentos de produção do açúcar. Contudo, o gado não poderia ficar tão perto a ponto de danificar os canaviais. Qual foi a solução encontrada? Os vaqueiros, geralmente mamelucos, ou seja, filhos de pai português e de mãe indígena, foram se afastando do litoral do Nordeste e se estabeleceram ao longo do Rio São Francisco. Esse rio passou a ser conhecido como Rio dos Currais. A região sul da colônia também foi ocupada por vaqueiros e fazendas de gado. Nos campos gaúchos, a vegetação era ideal para a criação de gado. Lá, produzia-se a carne seca ou charque, muito adequada ao transporte dos tropeiros, pois se conservava melhor do que a carne seca. A carne fresca, não carne seca, carne fresca. Nas regiões das fazendas, no Nordeste e no Sul, também se formaram locais de pouso e de comercialização de produtos. Assim foram surgindo povoados e vilas como Feira de Santana, na Bahia, a Vacaria, no Rio Grande do Sul. Temos aqui uma tabela onde vocês vão preencher com os dados retirados do texto. Vão fazer a leitura desse texto com muita atenção e vão tirar os dados para preencher esta tabela. Dando continuidade na página 269, toda a atividade vocês vão retirar as respostas do texto, por isso que tem que ler o texto com bastante atenção. Na página 270, 271 também essas atividades são relacionadas ao texto. Continuando na 272, 273 e chegando na 274, 275, nós temos uma pequena revisão de tudo que a gente viu nesse capítulo 3, tá? Mas para isso, vocês têm que fazer uma leitura com bastante atenção. Se tiver dúvida, marca a dúvida ali, deixa destacada. Depois pode estar perguntando para a tia Mônica, que a tia Mônica vai esclarecer todas essas dúvidas, mas sempre fazendo a leitura, marcando com marca-texto, deixando o que você achou de mais importante ali marcadinho, tá bom? Tenho certeza que vocês vão fazer tudo com muito capricho, com muita atenção. Aí dessa forma a gente vai estar finalizando o capítulo 3 da nossa apostila de ciências, tá bom? Fique com Deus, um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.